Olá amigos, bem-vindos à nossa leitura do bimestre do Desafio Livrada. Solta a vinheta! Vamos lá, minha gente. Este vídeo está sendo patrocinado pela editora Dublinense, que bancou aqui, botou na nossa mão o livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. Estou aqui do meu lado, Lucas Lazarete. Como é que você está, Lucas? Tudo bom? Tranquilo? Então lemos o livro. Leu o livro? Li o livro? Claro. Não, porque tem as imagens, né? Você pode só ler as imagens também. É. As imagens contam parte da história do livro também. Contam? Contam, né? Tem umas partezinhas aqui que estão explicando. Mas o livro tem fotografias, tem texto, tem inclusive ilustrações do Afonso Cruz, né? Que além de ser escritor, também é ilustrador, mestre cervejeiro, diretor de animação, músico multi-instrumentista da banda Soulful Slam, né? Toca banjo, guitarra, os caramba quatro, né? O cara é... O pessoal em Portugal aí tá bem. Pô, melhor que a gente com certeza, né, cara? Sim. Para onde vão os guarda-chuvas? Se vocês leram com a gente, estamos ainda com cupom de desconto, Desafio Livrada, para quem quiser comprar esse aqui com desconto, acessa lá no site da Dublinense, tá? Somente depois desse vídeo, porque agora que a gente vai falar, agora vai chover de gente querendo ler. Mas enfim, para quem não leu, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas conta a história do Fazal Elahi, que é um árabe num país que não é nomeado, mas que é, né, conforme o Afonso Cruz contou lá pra gente na live que a gente fez, é o Paquistão, que tem uma mulher que está ali se rebelando aos poucos ali contra a Sharia, ou enfim, ou as regras, né? A mulher está sendo completamente haram ali e não está nem aí, né? O cara tem uma fábrica de tapetes, tem alguns personagens ali, ele tem um primo mudo, que é o Badini, que é um primo que se expressa com linguagem de sinais com as mãos e faz poesias com as mãos, né? E é um derviche, né? Ou seja, aquela parte mais mística do islamismo. E temos alguns outros personagens que vão aparecendo ao longo da história, né? Basicamente isso, meio que para contextualizar vocês que estão aí de casa. Lucas, comentários iniciais aí sobre o romance? Bom, como você falou, é um romance, me pareceu, assim, essa minha leitura me pareceu um romance de personagem, quer dizer, um romance que é orientado, apesar de vários personagens aparecerem e pequenas micro-historietas sejam contadas em relação a eles, a linha mestra é o Fazal Elahi, e embora ambientado nesse país não nomeado, mas que é o Paquistão e tal, a ambientação de um Oriente Médio, de um lugar assim, de um certo orientalismo, não é tão, vamos dizer assim, determinante na condução da ação, da narrativa, quanto é a existência desse personagem, sobretudo do Fazal Elahi, porque ele ocupa uma certa centralidade, e aí outros personagens orbitam ele no primeiro círculo e depois orbitam outros no segundo círculo. Orbitam no primeiro círculo os personagens da família imediata dele, então a primeira é a Bibi, que aparece e parece que o livro vai ser isso no começo, vai ser... enfim, ele já está casado com... Conta como é que ele conheceu e tudo mais, porque ela é muito bonita, ela é muito sedutora e tal. E a Bibi, a irmã dele, a Miná, esse primo, como é? Badini, que é muito interessante. E todos literalmente vivem nessa mesma casa, né? Nesse mesmo lugar, porque ele é o dono da fábrica de tapetes, então ele é o provedor financeiro. Ele tem eles falam uma fortuna dele e tal, porque ele faz tapetes para... ele tem uma capacidade muito grande, muito hábil em desenhar, fazer, e são tapetes de oração, não é? São tapetes para oração islâmica. E aí no segundo círculo aparecem outros personagens, mas que também têm relações com o Fazal Elahi. Eles de alguma forma, então tem o general Ilya Vassilievich Kuprin, que era amigo do pai e tudo mais. Quem vai aparecer mais aí? Vai aparecer o Mudaliar, que na verdade é Nachiketa Mudaliar, que é um hindu, tem uma espécie de história pregressa dele que leva até o contato, que ele vem pela via da Aminá, mas pode perceber que ele vem e depois ele mantém a relação, parece ser intermediado, mas acaba sendo com o Fazal Elahi.
Enfim, outros personagens que vão estar nesse círculo segundo, todos voltados então para essa condução que é esse cara que é isso, é dono de uma fábrica de tapetes e que, como eu disse antes, me soou, salvo, claro, e a gente sempre tem que dizer isso para todos, salvo as devidas proporções, porque nós não somos Dostoiévski, então, né? Desculpa, Afonso, mas é que, enfim, o Dostoiévski... Não, o Afonso está tranquilo de não ser Dostoiévski, eu acho que ele tá tranquilo. Mas me lembrou alguma coisa do Príncipe Mishkin, do Idiota, assim, um cara meio bobo, num certo sentido. Palermado, inocente, todo mundo enrola. E que vai dando raiva, inclusive. E aí os elementos religiosos que aparecem manifestos nos personagens. Então, se é uma narração, uma ação de personagem, um livro de personagem, os detalhes que fazem a tessitura, para usar aqui a questão do tapete, do livro, da narrativa, são trazidos nos personagens, né? Eles têm que se manifestar no... o Mullah Mossud também é da segunda ordem, então. Que é um Mullah, né? E esses personagens eles vão sendo representados ali graficamente numas fotografias que aparecem aqui no livro como um jogo de xadrez, né? Que é um jogo, né? Principalmente é um jogo persa, né? Mas é muito jogado ali naquela região. E o livro ele também tem esses fragmentos persas, que é um manuscrito antigo que o Afonso nesse afã enciclopedista que ele tem, né, ele tem ali aquela enciclopédia fictícia dele, 7 volumes, enfim, então ele também coloca ali para dar uma enriquecida e até um toque, emprestar um toque fabular para a coisa toda ali, né? Se não fabular, pelo menos parabólico, assim. Então acho que ele colocou isso, e esses personagens eles são representados por peças de xadrez. Então o Mullah Mossud obviamente é um bispo, o general Ilya Kuprin, inclusive eu acho que legal, né, o general Kuprin, que meio que sugere que é um nome bélico, né, para lembrar do Alexander Kuprin, lá, o cara do Bracelete de Granadas, né, um autor muito importante aí da literatura russa do começo do século XX e tal. Ele é uma torre, né? Ele é uma torre, né? O Fazal El-Ahri é um rei, a Bibi é uma rainha. Então veja, ele é o rei, ele é exatamente o principal. Central, né? E as crianças são peões ali, né? São né? Alguns outros personagens não aparecem, né? O Baldini não aparece como peça de xadrez. Embora ele seja muito melhor no xadrez do que todos os outros. Exato. Né? E aí acho que dessa forma a gente tem uma certa conjugação desses personagens, né? E acho que toda a trama vai ser como eles se conjugam e como eles se sustentam na relação entre eles, alternando por vezes num certo respeito a uma história que eles têm juntos, por vezes em respeito a uma tradição social, religiosa social, por vezes numa relação de intimidade mesmo, direta, né? Por vezes que se alterna, né, entre um antagonismo, mas um antagonismo respeitoso, né, como é o caso do general Kuprin com o Fazal, né, que eles têm, ele falou que ele tem uma dívida com o pai dele e tal. Esse cara nem é general, o cara é meio traficante de ópio. Ele era um cara que era do exército, um grandíssimo um facínora, e que vira traficante, se converte ao Islã, vira traficante de ópio e usa da questão da cerejeira, que é um outro elemento místico, assim, religioso ali, espiritual, para transportar cereja, vender cereja, mas no fundo é ópio, né? Uhum. E aí ele é general porque no fundo ele é uma espécie de warlord, assim, um senhor da guerra ali daquela região e tal. E aí que tem influência no governo, eles não estão numa capital, eles estão distanciados, eles estão numa outra cidade, mas ele tem ele é de origem, dá a entender, russa, não é? Ele é russo. Bom, o nome identifica. E aí ele é convertido ao Islã porque o pai do Fazal El-Ahri convenceu ele e tudo mais, mas você vê que não é bem convenceu, assim, se ele queria continuar ali, queria fazer as coisas que ele faz e virar a pessoa que ele vira, ele teria que se converter, ele se converte. Então ele tem essas disposições pessoais que aparecem ali. O cara é um crápula, né? Ele faz rinha de galo, ele bate e espanca os filhos, trata super mal as pessoas, manda matar, enfim, aquelas coisas que
E o Fazal não gosta muito dele, isso dá pra ver, assim. E engraçado, né? Porque daí, assim, entre vários outros elementos místicos que compõem o livro, e o livro tá cheio deles, né? Tem alguns que se revelam semi-místicos, como esse caso da cerejeira, né? Que na verdade é um artífice, né? Que é explorado, né? E a gente tem ali uma relação muito direta, né, entre religião e poder, que é expressa nesses dois ali, tanto no Mullah Mossood quanto no General Ilya Kuprin. E depois tem todo um arco ali que acaba até, acho que bastante abruptamente, que é o dos derviches ladrões, que vão comprovar ali qual que era... Isso é uma história paralela do livro, acontece meio que em paralelo. Aparece um personagem europeu. Um sueco, né? Acho que é sueco. Acho que é sueco, norueguês. Ele aparece e de repente, quando ele some, assim, é como uma história paralela, mas acho que também para mostrar o tipo de inclinação, né? O tipo de drive que a religião exerce ali naquela região, assim, né? E essa questão da religiosidade, ela acaba sendo uma força muito grande sobre os personagens, e ela inclusive se expressa de forma diferente entre eles, né? A gente estava falando aqui sobre como, por exemplo, o Fazal El-Ahi, o islamismo, ele tem um fundo muito pragmático, assim, é aquilo que define ele enquanto membro da sociedade, e ele fala do Alá, mas como você falou, ele está sempre cedendo ao sincretismo por várias vezes ali no livro. Então, quando aparece depois o Isa, no momento posterior, ele, super entende ali o lado cristão dele, quando na Chiqueta aparece na casa dele e acaba se contando ali. Coisas daquele santo, como é que é o cara, Genjin Shinkara, uma coisa assim. E aí ele tá interessado em escutar, assim, ele fica meio disputando e fala assim, mas não é o profeta, não é o lá, mas ele tá interessado em saber, assim, ele tem uma coisa... Mas ele como um homem de negócios, ele precisa ser visto como um homem muçulmano, um cara que tem a religiosidade como ponto máximo, é um cidadão de bem, assim, praticamente, né? Uma coisa meio assim. Exato. O Baldini, por sua vez, que é um derviche, ele já, né, representa ali o lado mais místico, mais misterioso da religião, que é um cara... E um misticismo levado bem a sério, quer dizer, um misticismo que, por ser místico, supera os limites dogmáticos e chega a ser subversivo. Quase herético. Como todo místico nos 3 monoteísmos não é? O cara tem uma prática tão extrema que enfim... Tipo a Cabala? Tipo a Cabala, tipo os misticismos, sei lá, tipo São Francisco, tipo São Bernardo de Clairvaux. Esses caras, eles têm uma prática tão extrema, e isso acontece também nos sufis, por exemplo, nos derviches. Quer dizer, o cara tem uma prática tão extrema que ele acaba sendo herético, assim. Essa coisa do transe, né? Até uma certa... Existe, né? Sabe que no Islã as artes figurativas são expressamente proibidas, né? Então eles acabam apelando muito para esses geometrismos, etc. E os sufis e os derviches, enfim, né, são classes que exploram muito esse lado, que está ali quase flertando com o pecado, assim, né? Sim, tá sempre a um passo no fundo, assim, se você for... aos olhos de um dogmático estrito, é pecado, no caso é haram, né? Haram. Mas porque eles são... essas são as confusões dos 3 monoteísmos. Porque eles são praticantes, eles não são um haram desde fora, é um haram desde dentro. A coisa fica meio nebulosa, assim. E o Baldini tá o tempo todo ali, assim, ele lê esses... ele cita muito esses fragmentos persas ali, e ele tem uma relação... Ele, por exemplo, é o cara que fala, não, a cerejeira não tem nada lá. E você vê que, tipo, que é uma relação social muito importante, principalmente na figura do Mullah Mossood, que é um mullah, afinal de contas, assim, mas ele é um cara que delega toda a ação para Deus e usa da religiosidade dele de uma forma muito hipócrita, para se beneficiar financeiramente, materialmente, enfim. E poder, né? E ao passo que o Baldini, que seria um derviche, que teoricamente estaria mais perto, mais religado com a divindade, ele não é muito considerado pelos caras. Assim, esse é um bobão, é um mudo aí. É um mudo por opção, né? Ele é um mudo por opção. Porque ele não é mudo de verdade. Ele, quando conta lá, é até interessante, talvez
o personagem que mais me interessou, assim, é esse o mudo. Porque ele tinha o dom da poesia, né? Uhum. E aí ele, como é que é? Ele compôs um poema que fez o leito coalhar, uma Exato. coisa assim. E aí depois ele opta por não ser mais, não fazer mais poesia e tal. Porque tem medo dos efeitos, não sei se tem medo, ou porque a poesia para o tempo, né? Ele segura o... Isso é muito português, senhor. Mas umas coisas assim que claramente não é literatura brasileira. Assim, Não, a gente lê assim e fala não. Isso aí é uma reflexão assim, quase filosófica sobre o fazer poético. Assim. Você fala assim, não, isso aí a gente sabe de onde vem. Assim, tem uma... e em todo caso, assim, tem essa conjugação de poder e religiosidade nesses personagens todos, e ela se expressa de uma forma... chega até a um antiparoxismo mais para o final do livro, quando a gente tem o encontro dessas religiões, né, do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo, que é representado na figura do Isa, que é um menino que o Fazal El-Ahi adota depois que o filho dele, Salim, morre por uma bala perdida de uns amigos. Não é perdido não. Eles entram na casa e o moleque é meio besta, tá fazendo que é besta, assim, essa, não é? Porra, moleque mimado do cacete. Tá fazendo uma... Lucas não gostou do Salim. Não, é moleque idiota. E aí ele tá fazendo uma idiotice e aí toma um petardo na cabeça ali, toma uma bala na cabeça, um fuzil, então destroça todo moleque, é foda isso daí. E é a única hora que os americanos aparecem, assim, não explica muito por que eles estão ali, qual é o motivo da suposta... O que nos levaria a entender que não é exatamente... Sei lá, o Paquistão também teve uma certa... que é do lado da Afeganistão, mas, enfim, ele morre e aí ele coloca a coisa de que o Fazal El-Ahi também, assim, ele é um cara rico e que ele fica tentando ficar pobre o tempo todo, assim, porque ele é um idiota, de novo. Ele é interessante que ele seja... Ele não é nem bom nem mal nesse sentido, assim, ele é um gullible, sabe? Ele é um cara que acredita nas coisas, né? E aí ele bota e fala assim, eu vou dar todo o meu dinheiro se alguém me der uma solução para eu parar de sofrer pela perda do meu filho. Aí que aparece o Nachiketa Mudaliar, que vem e fala assim, não, você tem que adotar um americano, porque aí não resolve nada. Mas você segue pra frente, pelo menos. Exato. Aí ele acha esse moleque, o Isa. Mas o Isa, na verdade, ele aparece na primeira página do livro, né? Porque o livro começa com ele botando ele no colo e falando aqui pra ele. E aí, depois que ele vai contar o que aconteceu com o Isa. Porque ele diz assim, uns meses antes dessa vergonha que a Miná gritava, tinha acontecido uma grande tragédia. Porque o Isa tava ali no colo do Fazal e a Miná gritava que era uma vergonha ter um menino que ainda por cima era americano e era... Aí ele vai depois até chegar. E vai voltar e vai ficar pra ele, assim, né? E eu acho que ali a gente tem na figura do Isa a grande chave de leitura do romance, que até o Afonso abordou muito brevemente ali na live, que daí ele acabou fazendo uma explicação sobre os métodos dele, mas assim, a verdade é que os personagens eles são todos muito guiados e até mesmo escravizados por uma vontade muito grande que eles têm e que não raro faz com que eles pereçam por essa vontade muito grande. Né? Então assim, o Fazal ele quer se desfazer da fortuna dele porque ele tem essa vontade de superar a perda do Salim. Primeiro ele quer ter muito o Salim, primeiro ele quer ter muito a fábrica de tapete ele quer ter a Bibi. Aí tipo, a Bibi vem e o cara não consegue porque enfim, não teria como, ela trai ele e vai embora assim, e tal. Aí depois, mas deixa o filho. Aí ele quer ter muito esse filho, ele fica, é um idiota, um penteio sarna. Aí o filho morre, daí ele quer, e ele vai, assim... E ele vai seguindo em frente, assim, meio sem muita reflexão, assim, o cara é quase um arco reflexo em forma de gente, assim. E a Bibi, que é muito, né, enfim, se emancipar ali daquele código social opressivo, a Miná quer muito casar e ela quer procurar um marido, a Nachiketa Mudaliar quer muito casar com a Miná e, enfim, acaba se frustrando por causa disso. E o Isa, ele quer ser amado, né, ele quer ter o carinho que ele não teve nas ruas, ali, a menina de rua porque e tal. Ele é americano porque nasceu nos Estados Unidos, mas era filho de imigrantes americanos que foram para os Estados Unidos, ele nasce lá, eles voltam, quando eles voltam, eles morrem numa explosão de uma bomba. Isso. E aí ele fica na rua. Então ele perde os pais muito cedo, perde os amigos, enfim, um moleque de rua.
Então ele quer ser muito amado. Isso que é. Exato. E aí ele termina com ele praticamente perecendo por conta dessa vontade dele de ser amado, trocando a própria vida por essa vontade de ser amado, né? E aí a gente tem essa coisa que você falou no começo do vídeo, que é um livro de personagem, né? E de personagem e suas vontades ali, né? Não só da conjugação entre eles, mas aquilo que cada um busca para si num afã de se completar, de se tornar, né? De se tornar pleno ou, enfim, feliz, assim, as formas de se buscar a felicidade, que assim acaba sendo um aspecto muito central de qualquer religião, né? Como ser mais feliz, assim, como lidar com o seu lado espiritual e ser mais feliz por causa disso. E ali você vai ver outras vontades que têm a mesma inclinação, né, em direção a essa... Que aí torna interessante o fato de que tem um sincretismo naquela região, porque tem hinduísmo, sobretudo hinduísmo e islamismo, ali tá próximo. Aí aparece o elemento do Isa, que se diz cristão, porque os pais eram cristãos, aí ele encontra um padre lá que e tal, enfim. Traz o cachorrinho. Que traz o cachorrinho e tal. Não aparecem judeus, eu acho que por motivo óbvio, não ia rolar ali e tal. Mas essa coisa do sincretismo que aparece ali, meio que faz entrar um certo confronto aparente e depois o entrelaçar, porque todos eles apresentam um propósito de felicidade. Certo. Não é? Propósito de moralidade, proposta de salvação, proposta de uma série de coisas. E aí, no sincretismo, a felicidade do Mudaliar é oposta, inicialmente, à felicidade do Fazal El-Ahi, que é uma hindu, de uma certa linha hindu, porque ele também não é um cara de uma casta muito benquista, ele é um maldito. E aí depois desse confronto, a coisa no chá eles comem e aí vai trocando. E talvez um facilitador desse sincretismo seja precisamente o Baldini, por isso que ele me interessa. Porque ele, por ser um místico, por ser um místico mudo, com esse ele tem uma aura de poder, tem uma hora que ele faz... Ele abre os braços. Que o general não curte muito ele, assim. E vai tentar dar uma espanada nele, tentar ameaçar, e ele só abre os braços e o cara cai pra trás. Tipo, porra, não vou mexer com esse mudinho aí, porque o cara tem poderes. Assim. Quase um Gandalf do O Baldini é o cara que, por ser o praticante, vamos dizer assim, mais extremado, num certo sentido, do traço espiritual, quer dizer, que se dedica, ele não faz nada, não é? Ele só faz isso, ele vive, ele é careca, não tem sobrancelha, ele é um cara mais alto, ele é uma figura meio bizarra, assim, mas que tem essa percepção, que tem poderes, que diz coisas muito perspicazes e tal. Ele acaba sendo, vamos dizer assim, o facilitador do acontecimento do secretismo ali naquela casa. Porque, de novo, é um livro de personagem, então os acontecimentos daquela... Não vai haver uma reforma da cidade, não é essa questão. E mesmo a figura institucional como Mullah Massoud acontece em relação àquele círculo de personagens ali. E aí é interessante isso, as propostas de felicidade da religião, e aí os supostos confrontos e o sincretismo operando assim de uma forma bastante viva, né? Tal qual no Brasil, não? Sim, acho que sim. Os portugueses que estão vendo esse vídeo estão aqui no Brasil. Então, exatamente. E eu acho que na figura vilanesca do Cupri, né, que eu acho que ele é um vilão assim muito absoluto, né? Ele tem muito pouca zona cinzenta para ser explorada ali enquanto vilão. Acho que ele é mais o que ele pode oferecer ali de vacilante na figura vilanesca dele, talvez seja só o pacto de honra que ele tem com o pai do Fazal El-Ahi, que volta e meia ele evoca e tal. Mas ele é um cara que é construído assim, o cara tem rinha de galo. Ele tem um discurso da exceção, inclusive, né? Ele tem um discurso do extraordinário, assim, outro elemento meio dostoiévskiano, assim, de que ele ele tá tentando convencer o filho dele, que é um otário também, que é um viciado em jogo, prostitutas e drogas,
tá falando, não, porque nós que somos a exceção, nós impomos a nossa vontade, né? Essa coisa. E ele quer disseminar ali o poder dele e subjugar todo mundo, né? E é uma coisa muito importante que você falou aí, que a gente tem que comentar aqui, é que ele não tem pescoço, né? Ele é um cara sem pescoço. Ele é um cara com... Foi o Afonso que descreveu assim, o que corrobora a tese lá que eu já falei aqui algumas vezes, de que essa parte que o pescoço aqui, né? Isso aqui é eu converso muito sobre isso com o Bruno Marão, inclusive, que ele também se liga muito nisso. Isso aqui é um manancial de capital erótico de qualquer pessoa, e as pessoas que não têm pescoço são as pessoas que estão empenhadas em destruir a sociedade, o caso da nossa classe política, né? A exceção seria o Ariete do He-Man, que é um cara bonzinho que não tem pescoço, mas o resto, se você não tem pescoço, você tá querendo ferrar alguém. Isso é fato, assim. Eu tô olhando aqui. Não, o pescoço do Murilo. O pescoço do Murilo é maravilhoso, cara. Olha, tem um pescoção, pescoçaço. Isso aí Ele viu. Isso aí é Big Neck Kennedy. Tá muito claro. Isso aí não tem a menor questão. Isso aí tá dado, né? Enfim, mas é isso, né, cara? Assim, se você tem o Dionísio negativo ali, você vai se empenhar em sublimar isso na forma de pulsão de morte. Né? Violência, etc. Então acho que isso acontece bastante ali, está muito claro. Então eu também gostei desse livro quanto disso, né? Validou uma convicção aí que a gente tem aí sobre as pessoas que estão empenhadas em destruir o mundo, né? E ver o mundo pegar fogo. E o Mullah Mossood sendo a clássica figura religiosa hipócrita, né? Enfim, como é o caso lá do bispo lá da Compadecida e tal, que é muito divertido, então por causa disso também, né? Uma galera que busca a religião para o enriquecimento pessoal, assim, né? Então é uma conjugação assim de personagens que são muito marcados, muito chapados na intenção deles, com caras assim tipo o Baldini, também muito interessantes, e que nesse choque ali acaba acontecendo umas dinâmicas bem interessantes. Assim. O Mullah Mossood não gosta do Baldini. Não gosta do Baldini. Mas meio que não mexe também, assim, do cara que é melhor não... como falou, assim, o cara é tão religioso e a galera, né, desconsidera ele, assim, não vê ele com respeito maior, porque ele acessa ali algumas coisas que a maior parte dos mortais ele não acessa, né? Bom, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre o livro. Também queria falar sobre a questão, falei também na live com o Afonso, mas gostei muito da questão da Aminah, né, e a contraposição dela com a Bibi, né, porque a Bibi sendo uma mulher bonita que quer se libertar ali do código de opressão, e a Aminah, que é uma mulher que é descrita meio feia, não muito feia, mas ela tem uns dentes encavalitados. Eu achei muito bom que eles mantiveram na edição brasileira a palavra encavalitado, que é uma expressão muito clássica. Inclusive tem um vinho português, né, que é aquele... Sabe aquele vinho que se foda? Que é um vinho, tem um vinho português chamado que se foda, e ele tem uma edição especial que chama... como é que é? Um pato em cima do outro, dois patos encavalitados, um em cima do outro, uma coisa assim. E aí a figura, assim, são realmente dois patinhos, assim. Inclusive essa arte tá pra vender em Portugal, cara. A galera de Portugal, quem quiser me mandar essa arte, eu juro, cara, que eu mando fazer uma moldura linda pra colocar aqui em casa, cara, dos patos encavalitados aqui. Eu às vezes não entendo se os portugueses, se é uma questão de humor ou se eles estão levando a sério, assim, porque muitas vezes não, eu é achei... humor, cara. Então, mas muitas vezes eu achei que era e não era, assim. Não, mas a graça... Tinha coisa que era assim, tipo... Mas é que não, os caras levam a sério, assim. É que o humor português é um humor meio Leslie Nielsen, assim. Você tem que underplay tudo, assim, tipo, né? Você mantém a coisa num tom sóbrio pra caralho, porque daí fica histérico o negócio, né? Então acho que é isso. Mas aí a Aminah, que tem esses dentes, né? E ela tá se tornando uma mulher feia e precisa arrumar um marido logo e etc. Ela é né, como mulher, né, mulher já é o saco de pancada da sociedade de uma maneira geral, né, oprimida de tudo que é jeito, mas ali acaba sendo um pouco mais, né, e ela vomita aquilo na forma de outras opressões e na forma de um histerismo, um ressentimento, que ela grita o tempo inteiro, ela só reclama, ela tá... Aí fica comendo doce, ela tá engordando. Exato. E ela quer casar com o filho do general só porque ele tem olhos azuis, porque no fundo ela criou o desejo dela
com base em fotos do Marlon Brando e do Newman. Então assim, ela usa como escudo o islamismo. Exato. Mas para realizar desejos completamente triviais, não é? Completamente banais de qualquer ser humano, assim. Exato. Mas também, e conforme ela vai se tornando uma personagem insuportável, assim. Exato. Vil, assim, em vários sentidos. E aí a gente tem essa personagem que é essa expressão, né, desse sintoma terrível, né, de ser oprimido ali naquela sociedade, que vira, né, de certa forma, uma opressora, e que a gente tem ali, que você falou assim, pô, mas o livro ali fala de um jogo entre, né, Oriente e Ocidente e não se configura na história, né, mas eu falei que talvez o jogo entre Ocidente e Oriente se aconteça no orientalismo expresso no romance e no ocidentalismo de quem lê, assim, porque nós que somos leitores, a gente vai ter que comprar aquele jogo moral todo que pra gente pode parecer muito absurdo, mas que se a gente for ficar tentando bater de frente com aquilo ali, a gente não vai vencer o livro nunca, né? Porque o Ocidente aparece meio também, assim, muito pontualmente. Os soldados americanos que entram lá e matam. O brother da Suécia que aparece lá e desaparece. Que quer entrar com o cientificismo no meio de uma parada religiosa. É um cara norte-americano, jornalista, meio... Ele é norte-americano aqui? Acho que né? Exato. Meio assim, ele tem um boné dos Yankees. E aí ele tá ali e tal, tem aquela coisa meio... desaparece. Então, vamos dizer assim, ele fala sobre de dar o gravador para o menino e o menino morrer por causa da gravadora. Que mostra justamente esse desconhecimento dos códigos, né? Ele tem uma hora que ele fala isso, ele está desabafando, ele fala, olha, você não sabe o que você vai causar aqui, fazendo coisas que para você são muito... ele tá meio desiludidão, assim, é um jornalista que viu horrores e daquela coisa... mas enfim, são pontuais, são entradas pontuais do Ocidente, né? Não é o grosso da coisa, ainda mantém-se dentro de um certo aspecto de um orientalismo. Então, talvez sim, quem faz a atenção é o leitor ocidental. Não é? Eu acho que sim. Tem uma coisa do estilo, que talvez seja... tem um estilo de escrita... Eu não sou nenhum especialista em literatura portuguesa contemporânea, do passado, enfim... Mas há que se notar que e talvez vocês aí, leitores, tenham percebido, que há um estilo que usa muito de recursos que são tipicamente poéticos, assim. Embora não seja poéticas metafóricas. Embora não seja exatamente uma prosa poética que está acontecendo aqui, há uma recursividade repetitiva de metáfora e metonímia. E isso me parece tem sido uma marca de certa linha literária. E aí o Afonso pode ficar bravo, escrever pra você, não pra mim, assim. Não pra mim que tô falando isso. Ataca não, só manda, depois o Afonso parece ser gente boa. Não, Afonso é super gente boa. Mas eu tenho assim, isso aqui é uma intuição, assim, então você não pode ficar bravo comigo, Afonso, por uma questão de intuição, tá? Fala que foi assim que o Dallagnol foi caçado. Não foi intuição que teve, não. Bom, saiu barato no caso. Saiu barato. Não, que talvez exista uma linha aqui nessa literatura portuguesa contemporânea, coisa que eu enfim, li e tal, de se repetir esse mesmo estilo literário. Não exatamente igual, mas valendo-se desses recursos tipicamente poéticos na construção do estilo narrativo. Então não está fazendo poesia, mas não está fazendo prosa poética, porque eu não acho que é exatamente isso, mas se está fazendo algo que, na minha, vamos dizer assim, ignorância, parece remontar uma linha Saramago. Não, mas é completamente isso. Assim, e aí, que eu acho que é uma falsa oposição, criada, talvez pelo Saramago, inclusive. Ou pelo outro cara. Não, o outro cara disse que foi do Saramago, numa entrevista. É uma coisa típica do outro cara. Eu acredito no outro cara, eu acredito. Mas que seria uma linha Saramago em oposição a uma linha Antônio Lobo Antunes. Então,
São dois autores que eu li bastante, aí eles sim, bem mais do que eu li, sei lá, a literatura contemporânea portuguesa da geração do Afonso, tudo mais, porque a gente leu 5, 6, 7, alguma coisa assim. E há, de fato, uma diferença bastante evidente no manejo da linguagem, no manejo desses recursos. E aparece aqui, então... O que você acha que definiria a literatura do Afonso, do Antônio Lobão Antunes? Do brutalismo. O brutalismo. Um brutalismo e um experimentalismo muito mais, vamos dizer assim, tempos narrativos mais esticados, eu acho que tem um jogo maior ali. Um brutalismo de brutalidade ou um brutalismo de Breton Brut na escola modernista de concreto aparente? Eu acho que os dois, cara, às vezes. Mas uma brutalidade mesmo, assim, porque não chega a ser algo cru, na forma que o Lobão Antunes faz, mas é algo que se aproxima disso, ou que tende a se aproximar disso, porque o que faz a metáfora, a metonímia? Ela pode pegar algo que é muito, muito cruel, muito violento, e dar uma suavizada, não é? Você mete uma imagem ali que fala assim, não é? Por isso que é um recurso muito típico na literatura fantástica, que há flertes aqui, inclusive. Que é assim, eu para não dizer que uma pessoa morreu, ele desencantou, ele, não é, sei lá, ele explodiu por uma mina terrestre. Ele foi feito em 1000 pedacinhos de... sei lá... Ele desapareceu. Não, porque assim, 1000 pedacinhos de botões de si. Não é o que o Afonso usa, tá? Ele tá sendo mais bem construído do que eu estou fazendo aqui. Mas enfim, esses apelos que é para você não dizer algo que é completamente violento, cruel. Inclusive eu acho que... E o Lobão Antunes parece uma outra... Até a gente poderia fazer um dia um vídeo do Lobão Antunes. Um vídeo do Lobão Antunes, porque você fez resenha já dele, não? Não, pior que não. Puta, eu vou fazer. Eu só li o Ontem Não Te Vi em Babilônia e não... Não leu o Cu do Judas? Não li. Memória de Elefante? Eu sou mais Saramago. Eu acho que... Eu gosto dos dois, de verdade, sim, mas enfim. Mas eu acho que, inclusive, isso que você falou, acho que serve bastante para o livro, porque ele tem, por vários momentos na trama, um estilo que beira uma inocência no livro, e que eu acho que essa inocência serve, em certa medida, para esse tom fabular, ou esse tom parabólico que o romance adota, junto com os fragmentos persas, junto com essas outras coisas. Por mais que as situações que estejam sendo descritas ali sejam situações, por vezes, brutais. Sim. Tipo um sepultamento vivo, tipo uma bala de fuzil na cabeça. Ou uma mulher assim, espancada até a morte, esfaqueada, que acontece. Jogada no mato ali no começo do livro. Uma série de coisas que acontecem que são completamente brutais. Agora posso de novo, desculpa, Afonso, por isso, assim, mas há aqui no livro uma linha que completa, que segue um outro elemento que é típico da literatura ocidental, que é a fabulação em cima da fabulação do Oriente. Então você volta até... isso já é século XVIII, cara, antes, se você pensar no Marco Polo e tal, mas você sempre tem essa coisa que é um pouco a gente pintar... Quando não é, sei lá, se não pintar de uma forma completamente... preconceituosa e tal, é pintar como se fosse algo meio assim místico, mágico, fabular e tal. E há uma tendência muito grande na literatura do Ocidente nos últimos, sobretudo, 2, 3 séculos, de fazer isso reincidentemente, não é? Se aparece o Oriente, sobretudo o Oriente Médio ou a China até, a Índia, eles aparecem como uma coisa assim, é como filme que coloca a lente amarela para ir pro México, entendeu? Sim. Tipo, você passou no México, meteu, não é a lente amarela, Murilo, você que entende, é uma lente amarelada, não é uma coisa meio sépia, sei lá, um troço que... não é, tem isso, entendi. assim. Por isso que você gosta do Murakami nessa parada, porque o Murakami ele é extremamente urbano, né? Ele é zero. Ele tem a parada mágica dele, assim, mas ele não é uma mágica caricatural, assim, né? Não, o Murakami a gente pode até, pra resolver essa celeuma aqui pro pessoal muitas vezes acontece isso, de nós pintarmos o Oriente e pintarmos. E o Afonso não foge. Não é uma coisa boa nem má, é uma coisa que se inscreve numa linha, não é? Uma tradição de fazer literatura no Ocidente, olhando para o Oriente e
não é nem projetando, criando um Oriente que talvez não esteja lá. E a criação desse Oriente passa aqui no uso da linguagem. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo os elementos fantasiosos que existem nesse romance, eles parecem que eles só tangenciam a fantasia. Eles nunca tocam lá. Eles nunca tocam não lá. Permanecem eles lá. não permanecem. É. E acho que isso aí já é um ponto interessante. Não, porque, é assim, melhor do que... porque assim, se existisse, por exemplo, o cara tem uma fábrica de tapete, se o tapete voasse no meio do livro, aí você fala assim, não, agora ferrou, não tem mais como salvar. Ou se a cerejeira fosse realmente milagrosa, né? Ou se, sei lá, eu acho que até aquela parte do que mesmo abrir os braços, abrir os braços pode ser que o cara tomou um cagaço só porque ele acredita que o Baldini é uma coisa de autossugestão. Exato, tipo, isso é uma boa sacada do Alfonso. Não, quer dizer, nunca ele dá o passo temerário que muita gente dá, assim, sabe? E ele nem fica fazendo essa coisa que é péssima, que poderia ser uma fantasia, sabe? Ele não faz essa coisa. Porra, isso é um troço chato e piegas pra cacete. Ele não faz, então ponto pra ele, esse grande ponto. O que eu digo é que existe uma tradição na literatura ocidental de fazer de pintar com determinadas cores o Oriente, e sobretudo o Oriente Médio, é que isso é, no fundo, assim, é simplesmente um fato, entendeu? Existe essa tradição, e quando você escreve um livro que tem esses temas, cara, para mais ou para menos, você está entrando nessa tradição, entendeu? E aí ele compra algumas coisas, outras não. Galera, então é isso, cara. Temos aqui Para Onde Vão os Guarda-Chuvas do Afonso Cruz, né? Então tá aqui, espero que seja uma boa leitura para vocês, como foi pra gente. Comentem o que vocês acharam do livro, tá? E vamos já falar do nosso próximo livro do bimestre, do Desafio Livrada, que está aqui na minha mão, publicado pela editora Mundarel, Paradise, de Fernanda Melchior. Foi lançado faz algum tempo, mas eu acho que esse livro aqui ainda não teve o destaque que merece. Fernanda Melchior ficou muito conhecida de alguns dos leitores brasileiros que assinaram o Clube Tortilha, que a Mundarel fez em parceria com a Moinhos, com aquele livro Temporário de Furacões. Mas o Paradise está aqui, atualizando aqui a nossa biblioteca da Mundarel, também é uma editora, assim como a Dublinense, que corre pelas beiradas e faz um excelente trabalho. E inclusive acho que tem um nível de aproveitamento assim muito incrível em relação a grandes editoras, inclusive. Tá? Então vamos ler aqui para o próximo bimestre a tradução da saudosa Heloísa Jean, que nos deixou aí recentemente. E está aqui, o livro finalista do International Booker Prize 2020 e novamente indicado em 2022. Caraca, olha só. Eu fui tão boa, falei assim, não, cara, vamos indicar esse livro de novo aí, porque acho que não foi muito maneiro a gente ter indicado e não ter ganhado. Vamos indicar, vai que agora ganha. Indicaram 2 vezes, tá aí. Então galera, se inscreva no canal, dá um joia, deixe seu like, um abraço e... Let's ride, let's ride. 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 Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. I might just